Boa noite a todos, meu nome é Vitor e estamos iniciando mais um programa Explicando Direito, dessa vez em formato podcast, devido ao período de isolamento social em que estamos vivendo. O tema do nosso programa de hoje é danos sociais na desobediência aos decretos de suspensão das atividades empresariais. Para tratar desse tema, traremos ao programa de hoje o Dr. Paulo Borrachinha, ele que é pesquisador especialista em Direito Constitucional e Responsabilidade Civil, investigador da DKPP da Serra e pastor. Doutor, muito obrigado pela presença em nosso programa. Muito obrigado, doutor. É um prazer estar novamente aqui no programa. Bom, doutor, vamos falar um pouquinho sobre a competência dos entes federados na edição de decretos que restringem a circulação das pessoas, tendo em vista a pandemia do Covid-19. Estamos vendo vários decretos expedidos pelos entes federados, pela União, pelos estados, pelos municípios, às vezes até em dissonância um do outro. A pergunta e o esclarecimento que o senhor pode fazer, qual a competência dos entes federados na edição desses decretos? Então, doutor, em relação à competência para edição de decretos, os entes federados, neste caso a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles possuem competência federativa comum para a adoção de medidas de política sanitária, como, por exemplo, o isolamento social, a quarentena, a restrição de locomoção e também a suspensão de atividades empresariais, em razão da pandemia do Covid-19. Isso significa dizer que os governadores e prefeitos têm autonomia para editarem medidas em defesa da saúde, sem se subordinarem às determinações do governo federal. E foi esse, inclusive, o posicionamento do STF em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista, no mês passado, com base no artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal. E a importância desse esclarecimento, doutor, se dá até mesmo pelo respeito que os cidadãos devem ter em relação a todos os decretos expedidos, Tanto pela União, pelos estados, pelos municípios, porque um não anula o outro, Exatamente, doutor. As medidas adotadas pela União, como por exemplo a medida provisória de número 926 de 2020 e a lei número 13.979 de 2020 também, para o enfrentamento do novo coronavírus, não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, tendo em vista os interesses regionais e interesses locais específicos de cada um. Tendo em vista os decretos que suspendem as atividades empresariais, doutor, caso os estabelecimentos não a observem, ou seja, continuem desempenhando essas atividades, isso pode gerar alguma consequência jurídica, algum prejuízo para elas? Caso ocorra a inobservância da suspensão das atividades empresariais não essenciais e a desobediência aos decretos, os estabelecimentos cometerão atos ilícitos e estarão sujeitos ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, mais especificamente danos sociais provenientes da desobediência. E o que são esses danos sociais, doutor? Bom, dano social é aquele dano que pode refletir em toda a sociedade, através do cometimento de um ato ilícito, passível de ser indenizado, uma vez que este ilícito transcende a pessoa do ofendido, vindo a atingir e prejudicar a esfera social. No contexto atual da pandemia do Covid-19, o descumprimento da suspensão das atividades empresariais expõe os frequentadores dos locais a risco e, de um modo geral, toda a população. Além disso, esta desobediência passa uma mensagem equivocada a toda a sociedade, no sentido de desrespeito às normas destinadas à contenção da propagação desse vírus. Mas neste caso, doutor, a indenização por dano social é devida mesmo que nenhum frequentador do estabelecimento seja infectado ou transmita a doença? Perfeitamente. A mera desobediência às normas de suspensão de atividades por parte dessas pessoas jurídicas enseja o pagamento de indenização por danos sociais, tendo em vista o potencial de contaminação que a exposição de pessoas a risco gera. E é por esse motivo, doutor, que a indenização por danos sociais possui um caráter inibitório para garantir a eficácia aos decretos que restringem as atividades empresariais. Em resumo, a configuração de ato ilícito em razão da desobediência a decretos de suspensão de atividades comerciais enseja o pagamento de indenização por danos sociais por parte do estabelecimento, independente da demonstração de contágio. Bom, doutor, o senhor explicou que o dano afeta toda a sociedade. Então, quem poderá ajuizar a ação caso esse dano ocorra?
Neste caso, os legitimados para ajuizar a ação são os mesmos mencionados no artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, que são a instituição do Ministério Público, a Defensoria Pública, os entes federados e as associações que cumpram os requisitos legais, e também os sindicatos de categorias de atividades não essenciais, cujos funcionários tenham sido obrigados a trabalhar durante o período de distanciamento social. Bom, doutor, então como a gente percebeu nas explicações do senhor, o dano social é um dano presumido. Qual seria, então, a melhor forma para quantificar a indenização causada por este dano? Os requisitos, a melhor forma de auferir valor monetário a essa indenização? Para a quantificação, doutor, da indenização do dano social que estamos discutindo, devemos realmente observar alguns requisitos. Em primeiro lugar, a publicidade do descumprimento, ou seja, quanto mais pessoas impactadas, maior será o dano causado. Já em segundo lugar, é necessário que se veja a potencialidade de atingir um número maior de pessoas do que outros estabelecimentos. Por exemplo, um show em um bar e outro show na praça pública. A praça pública pode atrair muito mais pessoas do que o show no bar. Em terceiro lugar, é importante verificar se houve ou não infectados em razão do ato ilícito, assim como a quantidade deles. Esse requisito influenciará na quantificação do valor da indenização, mas não é obrigatório para que a indenização seja devida. E por fim, mas não menos relevante, temos que perceber o grau de culpabilidade do agente, o modo como ele se comportou para a concretização do ato ilícito. Sendo assim, esses são os requisitos para uma metodologia adequada na quantificação de uma possível indenização ocasionada por danos sociais. Muito obrigado, doutor Paulo Borrachinha, pela participação. E antes de encerrarmos, gostaria de mandar um abraço para a galera que acompanhou o nosso programa ao vivo nas redes sociais, em especial para Arthur Zotelli, Mauro Ramos, Augusto Loss, Lucas Duarte, Patrick Molino e Vinícius Forek. Muito obrigado pela participação, galera. E também um abraço especial para a advogada e professora Reichele Vervloé. Aos nossos amigos do Explicando Direito, podem mandar sugestões de temas para o nosso Instagram, Twitter e Facebook. Até o próximo programa, galera. Tchau, tchau.